Olá pessoas, aqui é o Adam, sejam bem-vindos ao Comentada e é sempre bom retornar esse quadro expandindo MCU. Sim, eu mudei o nome porque desmembrando me parecia muito mórbido. Enfim, hoje nós vamos falar de Billy e Tommy, os gêmeos da Wanda Maximoff que conquistaram vários fãs agora que eles apareceram em live action em WandaVision. Então se você curtiu os dois personagens e já está pensando aí como vai ser o futuro do MCU e qual a importância deles, assiste esse vídeo para entender a origem deles nos quadrinhos e o que isso pode nos revelar sobre o futuro dessa dupla no MCU. Billy e Tommy foram criados pela dupla Alan Heinberg e Jim Cheung em 2005 na revista Jovens Vingadores. Na verdade, o Billy, o Icano, ele apareceu logo na primeira edição em 2005 e o Celery só veio aparecer na edição 10 em 2006. Por que os personagens aparecem em momentos diferentes? Eu vou explicar isso já já. Mas primeiro vamos dar um background anterior a quem eles são. Um background que nos leva diretamente às referências de WandaVision. Foi na história em quadrinhos Vingadores da Costa Oeste, lá nos anos 80, que a Wanda e o Visão se casaram, se mudaram, ela engravidou e teve os gêmeos. Tudo ia muito bem até ela descobrir que, na verdade, as crianças nunca existiram de fato. O que aconteceu é que o poder mágico dela conseguiu pegar dois fragmentos da alma do Mephisto, que é um vilão da Marvel, que é tipo o demônio da Marvel, e esses dois fragmentos ela transformou nas duas crianças, nos seus gêmeos. Entretanto, quando o Mephisto descobriu, ele foi atrás das crianças e acabou absorvendo as duas de volta, afinal de contas, eram a alma dele. E quando ele fez isso, as crianças simplesmente desapareceram, inclusive algo muito parecido que aconteceu ao episódio 7 de WandaVision. Coincidência? Acho que não! É claro que quando isso aconteceu, a Wanda ficou muito mal, ela ficou extremamente mal, só que a Agatha Harkness, outra personagem que já apareceu em WandaVision, apagou a mente da Wanda para que ela parasse de sofrer. Novamente, muito parecido com o que a gente está assistindo na série, já que a Wanda não se lembra exatamente de como ela foi parar no Rex. Já nos anos 2000, em outra HQ, a Vespa, personagem dos Vingadores, Vespa, acabou deixando escapar que a Wanda tinha tido esses gêmeos, e ela não lembrava. Então ela foi atrás para descobrir a história e ela se juntou ao Victor Von Doom, o Doutor Destino, vilão do Quarteto Fantástico, que também mexe com misticismo, mexe com magia. E ela fez isso para tentar recuperar os filhos dela. No final das contas ela não conseguiu, mas a dor que ela sofreu em todo esse processo, todo o trauma foi tão grande que ela criou uma nova realidade que deu início a uma saga chamada Dinastia M. Nessa Dinastia M, os mutantes eram a maioria, eles viviam todos felizes e o Magneto era o líder supremo da Terra. Acontece que no final todo mundo desvendou que aquilo era só uma ilusão, alguns heróis foram acordando, tentaram descobrir o que aconteceu e bom, depois de mais uma briga, mais uma bagunça, no final das contas a Wanda declarou a famosa frase dos quadrinhos: sem mais mutantes. No more mutants. E acabou com boa parte dos mutantes do planeta Terra e a realidade voltou ao normal. Depois disso a Wanda desapareceu e algum tempo depois a gente teve início à história dos Jovens Vingadores. Os Jovens Vingadores é um grupo de personagens adolescentes que ocuparam o lugar dos Vingadores no momento específico da história da Marvel. Dentre esses personagens a gente tinha o Icano, que é o Billy, e o Tommy, que é o Celery. Basicamente, esses dois personagens, eles reencarnaram em outras famílias. Ou seja, os gêmeos acabaram se separando quando eles reencarnaram. Quando os Jovens Vingadores se formaram, o único que fazia parte do grupo era o Billy. Mas ele sentia a presença de outra pessoa. Ele sentia que ele tinha ligação com outra pessoa, que no caso era o Tommy, que era o seu gêmeo perdido. Isso nos leva diretamente a outra saga dos quadrinhos Marvel bem legal, chamada A Cruzada das Crianças. Onde o Billy e o Tommy, junto dos outros Jovens Vingadores, partem em uma jornada para encontrar a Feiticeira Escarlate e descobrir o que aconteceu com ela, porque ela desapareceu. Depois dessa saga, eles reencontram a Feiticeira Escarlate e se juntam com ela. Eles finalmente encontraram a mãe de quem eles tinham sido separados há tanto tempo. Final até feliz para esse trio. Algumas coisas foram sendo reveladas e construídas nos quadrinhos depois disso, como por exemplo o fato da Wanda ser uma pessoa Nexus. Nexus também é uma referência de WandaVision do episódio 7. Nexus são as pessoas em cada realidade que servem como portais e ditam as regras daquela realidade. Ou seja, a Wanda, que tem esses poderes de reescrever a realidade, ela é uma pessoa Nexus, porque ela dita as regras da realidade que ela está, que no universo Marvel é o universo 616. Enquanto o Billy, que é o mágico, né, o seu filho que tem poderes mágicos, ele dita as regras da magia. Inclusive existe uma versão futura do personagem onde ele se torna o Mago Supremo e ele detém o Olho de Agamotto. Exatamente, ele seria o sucessor do Doutor Estranho. E os poderes do Billy são praticamente esses. Ele é um mago, ele conjura magia. Quando os Jovens Vingadores começam, os personagens adolescentes usam referências aos Vingadores mais veteranos. E o Billy, ele usava referência ao Thor, ele se chamava de Asgardiano. Só que ele não era Asgardiano, ele era só um bruxo. E ele acabou mudando esse nome
para o Icano, que faz muito mais sentido com os poderes dele. Billy também é muito conhecido dos fãs porque ele teve um relacionamento aí com outro membro dos Jovens Vingadores, o Ted, que é filho de um Skrull, ele tem poderes Skrulls, ele utiliza o alter ego Hulkling dentro das HQs, e os dois personagens eles têm um relacionamento bem bonitinho desde o começo dos Jovens Vingadores, inclusive chegando a se casar em uma HQ. Lembra de um quadrinho que há um tempo atrás tentaram censurar lá na Bienal do Livro? Então, o beijo gay que tentaram censurar era do Ted, o Hulkling, e do Billy, o Icano. Já o Celery, ele praticamente herdou os mesmos poderes do seu tio, do Mercúrio. É o que a gente viu em WandaVision mesmo. Ele é um velocista, ele tem essa ligação com Billy porque eles são gêmeos. E agora a gente pode entrar um pouco aí no campo de WandaVision e das teorias, porque eles apareceram em suas versões infantis. Mas como eu expliquei aqui, eles apareceram como crianças lá nos anos 80, como os bebês. E aí eles finalmente desapareceram, para 20 anos depois eles reaparecerem nas HQs e descobrirem que eles haviam sido reencarnados em outra família, separados e tudo mais. O ponto é que eles já apareceram e já desapareceram em WandaVision. A gente não sabe se a história do MCU vai seguir exatamente como nos quadrinhos, mas é uma referência interessante que a gente tem aí. Mas o mais importante que a gente tem aqui com esses dois e todas essas referências é o fato de que os Jovens Vingadores, essa equipe de personagens adolescentes, tem muita chance de aparecer no MCU daqui a alguns anos. Isso porque, além do Billy e do Tommy, outros 3 personagens dos Jovens Vingadores já apareceram no MCU ou estão confirmados. Isso fica para outro vídeo. Além disso, a própria presença desses personagens em WandaVision, junto com a Agatha Harkness, já foi o suficiente para os fãs explodirem falando que o Mephisto vai aparecer. Até agora a gente ainda não teve a aparição do Mephisto na série. Eu ainda não sei se ele vai aparecer, gostaria, porque faz muito sentido dentro de toda essa história. Mas nada confirmado ainda. Pode ser que ele apareça até em WandaVision, ou pode ser que ele só apareça em outra obra, como por exemplo Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que é um filme que vai ser completamente impactado pelos eventos que a gente está assistindo na série da Wanda agora. E para finalizar aqui, eu deixo 2 dicas de leitura que foram HQs que eu já citei no decorrer do vídeo. Primeiro, a Dinastia M. Apesar de ser uma história de um mundo paralelo, é muito legal pra gente ver como a Wanda pirou e reconstruiu tudo à sua imagem e semelhança, entre aspas, porque tem um plot twistzinho que eu não vou revelar aqui. E a segunda é A Cruzada das Crianças, que é uma história muito legal dos Jovens Vingadores. É legal pra gente conhecer esses personagens e foi a HQ que eu falei que tentaram censurar aí. Já vale a pena buscar e ler e entender o contexto da história e ver que não tinha motivo nenhum pra censurar. Enfim, se você quiser ver mais vídeos de Marvel aqui, eu ultimamente estou falando bastante de WandaVision, estou fazendo esses vídeos de Marvel novamente, mas se você estiver curtindo e gostaria de ver mais, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários algum assunto que você queira que eu aborde no futuro. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.